Olá pessoal, dando então sequência ao nosso curso, nessa aula 4 do módulo 2, nós veremos como mandar dados para o servidor com o uso de formulários web. Tá? Só para relembrar, vamos pensar o seguinte: na aula passada nós vimos a parte básica para dar sequência ao curso, o uso de variáveis, tipos, né, do PHP. Então, vamos pôr em prática um pouco disso daí com o uso de formulários, onde nós veremos as variáveis post e get, tá? E o uso básico delas com formulários. Tá? Na aula 2, nós vimos o seguinte, que na raiz do diretório onde o AMP Service está instalado, ou seja, no www, é o nosso localhost, tá? Que é o nome do nosso servidor. No caso, se fosse um site hospedado, ia ser o seu www.meusite.com.br, por exemplo. Tá? No nosso caso, o localhost está no diretório www. Tá? Como eu não informei nenhum nome de página, ele abre qual página? Ele abre sempre o index.php. Se ele encontrar, ele vai abrir o index.php. Isso já está instalado por padrão no nosso site, tá? Aí nós criamos lá o módulo 1, uma pastinha módulo 1 e o módulo 2. Note que quando eu falo em pasta dentro de um diretório no servidor, eu vou referenciar lá no navegador como barra. Notem como que vai funcionar aqui, ó. Só um exemplo, no módulo 2, eu cliquei ali, ele vai listar para mim uma página. Tá? Dentro do módulo 2. Notem que ele colocou uma barra, módulo 2 e barra, tá? Que é a pasta, dentro do www, que é o localhost, ok? Então tá aqui, módulo 2. Como eu não informei qual página que é, ele vai buscar index.php. Como existe, vamos ver lá, ó, módulo 2, como existe index.php, ele já listou para mim, tá? Essa página index.php é aquela mesma página da aula 2 que eu só mudei o nome dela, tá? Aí eu coloquei nessa raiz do módulo 2 aí como index.php para ele abrir. Vamos voltar lá na nossa página, na raiz, tá? Que está o AMP Server, essas definições. Vamos no módulo 1 agora, só para a gente ver. Não existe o index.php. Ele mostra somente aqueles arquivos do diretório, tá? Por quê? Porque não existe o index.php, mas se eu clicar em aula11.php, ele vai listar aquela página que estava dentro do diretório mod1, que é do módulo 1, tá, ok? Isso é só para revisarmos o que foi visto até a aula 2, tá? Então, lembrando, www é a pasta raiz do servidor, tá? Então, se eu escrever localhost, ele vai mostrar a página index.php que está no www, tá? Quando eu hospedar o site, vai ser aquela página index.php no diretório raiz do seu site, ok? Então, vamos voltar então, vamos à página do módulo 2 aqui, ó, index.php. Eu vou abrir essa mesma página com PHP Designer 8, tá? Que é essa daqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um formulário para fazer um login dentro do nosso site, tá? Para postar alguma coisa dentro do nosso site. Lembrando que o nosso site vai ser dinâmico, não vai ser estático mais como no módulo 1. No módulo 1 nós não vimos como criar um formulário e mandar os dados para o servidor. Vamos ver então como criar um site dinâmico com um formulário de autenticação para mandar dados para o servidor, visando uma autenticação de usuário no site para postar algum conteúdo no site dinâmico, ok? Então vamos lá. No HTML, a mesma coisa, form, já sugeriu ali para mim, tá? Aí eu vou inserir o que ali? Eu vou inserir, por exemplo, usuário e vou colocar o input, tá?
Que tipo de input que eu vou colocar aqui? Ele tem um atributo type, usuário é sempre texto, certo? Ok? E vou colocar senha, tá? Um formuláriozinho básico só para gente. Input novamente. Que tipo de input que é senha? Ele tem um tipo próprio para senha que é password. Ok? Meu formulário está aqui. Eu vou colocar dentro de uma div, só para deixar mais ordenado esse formulário aí, tá? Então tá aqui, pessoal. Esse é o meu formulário simplesinho, somente para me autenticar no site, tá? Faltam algumas coisas aí, mas para exemplo é o que nos basta. Vamos ver como que fica na nossa página lá. Vou atualizar. Nós vimos aqui que está mostrando usuário e senha, tá? Eu vou jogar mais para frente aqui, para ficar lá. Como que eu faço isso, pessoal? Vou colocar aqui um style aqui para ele, aqui, só para... Já vimos no módulo 1 que essa não é a melhor forma. Qual que é a melhor forma? É um CSS externo, é um arquivo externo, tá? Mas para ficar mais fácil para a gente aqui, didaticamente, eu vou colocar no próprio arquivo aqui, tá? Mas é bom saber sempre que o ideal é que a parte de CSS, parte de estilo, fique fora em um arquivo externo, tá? Vamos ver como é que ficou lá. Float left está lá, usuário e senha. Isso é para logar no meu site. O que está faltando nesse formulário? Falta um botão de enviar dados, certo? Então vamos colocar aqui um botão. Nada mais é do que um input. Que tipo de input? Eu não quero enviar os dados, submeter os dados, então é submit, tá? Formuláriozinho básico para enviar. Vamos ver como é que ficou. Pronto, agora eu tenho aqui, ó, usuário, senha, enviar, tá? Se eu escrever, por exemplo, aqui o meu nome, colocar uma senha aqui qualquer, enviar. Notem que não aconteceu nada, tá? Por quê? Porque faltam atributos do formulário, tá? Eu vou mandar os dados para quem? Quem é que vai tratar essa página, tá? Meu input, ele tem um nome? Não tem um nome. Essa variável aqui, esse input type text aqui, usuário, ele teria que ter um nome. Então vamos colocar aqui, por exemplo, name. Nome desse campo é qual? Usuário, vamos colocar user. E vamos colocar aqui também, na senha, vamos colocar o nome dele de, por exemplo, senha. Vamos colocar aqui usuário, melhor. Usuário e senha, tá? Salvar. Vou atualizar a página aqui de novo e vou colocar, por exemplo, Fernando, e vou colocar aqui a senha, qualquer coisa, e vou clicar em enviar. Não aconteceu nada, certo? Agora notem o seguinte, como que ficou nesse navegador aqui, ó, nessa barra de endereço, ó. Ele colocou interrogação, usuário é igual a Fernando e senha igual senha 123. Ok? Por padrão, ele usou essa convenção aqui. Ele está mandando os dados pelo navegador, pela barra de endereços aqui. Que método que é esse? É o método get, tá? Por default, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Form, né? Por exemplo, vou dar um nome para ele também. Vou colocar form. Que método que está usando lá? Ó, método get.
Não precisava porque ele já está assumindo que é get. Qual que é o outro? É o post, que nós veremos logo em seguida. Tá? Quem é que está tratando esses dados aqui? Ninguém. Eu estou escrevendo aqui, clico em enviar, volta para a mesma página. Por quê? Porque não tem uma página para tratar isso. Vamos colocar então, quem que vai tratar os dados? Action. Ok? Action. Quem que vai ser? Eu vou colocar como sendo uma página que está na raiz, chamada de controller, tá? E vou dar o nome dele de login.php. Essa página ainda não existe, tá? Nós ainda não criamos essa página aí, tá? Ela vai estar na raiz, dois pontinhos aqui, ela vai estar na raiz chamada controller login.php. Ok? Vamos salvar e voltar lá de novo. Atualizando a página aqui, pessoal, eu vou escrever novamente o meu nome como usuário e vou colocar a senha. Para quem ainda não notou, note que o campo senha, ele não mostra o que eu estou digitando, tá? É o campo password, tá? Vou enviar. Notem que ele não encontrou a página login.php dentro do controller, tá? Por quê? Porque nós não criamos ainda a página login.php. Vamos criar então essa página aí. De novo. Novo arquivo. E agora na parte da documentação eu vou colocar o que essa página faz. Por exemplo, aqui em versão vou colocar versão 1.0, tá? E vou colocar aqui o que essa página faz. Página para autenticação de usuários no servidor. Não vou escrever mais nada nela. Só vou salvar como agora. Onde que eu vou salvar? Eu vou salvar dentro do módulo 2, tá? Vou salvar uma nova pasta aqui, vou chamar de controller. Lembra que eu coloquei dentro desse controller e vou dar o nome dela do que? Login.php. Salvei. Então, login.php. Vamos voltar agora. Voltando lá no nosso site, eu vou fazer a mesma coisa. Usuário Fernando, senha 123. Vou enviar. Ele foi para a página login.php, tá? Interroga. Aí a variável usuário é igual a Fernando e senha é igual 123. Ok? Então é isso que faz o método get. Ele envia os dados para o servidor pelo navegador aqui, tá? Aí o ponto-chave da aula. Como pegar esses dados aqui? Como recuperar esses dados do navegador para usar em nossa página? Por enquanto a nossa página não tem nada. Login.php não tem nada, tá? Não tem nada, certo? Então vamos lá. Antes, pessoal, ó, notem que no index.php aqui eu retirei aquele 2 pontos, é um ponto só. Por quê? Porque essa pasta está no próprio diretório da página index.php. Se fossem 2, eles estariam um nível abaixo, ok? Então, pessoal, vamos supor que eu queira fazer o quê? Eu queira logar no meu servidor, para ver se é um usuário com permissão para acessar o meu site como um administrador, tá? Eu primeiro preciso fazer o quê? Recuperar os dados do navegador, os dados enviados pelo browser, certo? Como que eu faço isso? Por exemplo, crio uma variável dados. Eu não estou usando o método get.
get, ok? Essa variável é uma variável pré-definida do PHP. Então, se eu escrever aqui um echo dados, o que vai acontecer? Ele vai listar o que para mim lá? Que ele é um array. Por quê? Vamos voltar aqui. Voltando uma página, eu vou enviar novamente. Senha. Enviar. O que ele fez aqui, ó? Ele está dando um erro, está falando que a minha variável get é um array. E nós vimos na aula passada que para listar um array não é com o echo. É com qual variável? É com qual tipo de variável? Se é um array, eu devo listar como printr. Essa é a sintaxe printr dados. Ok? Vamos ver novamente? Então, vamos colocar aqui novamente a senha. Pronto. Ele listou o meu array. Na posição 0, o usuário aqui, ó, Fernando, e a senha 123, que é a mesma coisa que está listando ali em cima lá. Tá? Voltando aqui. Nós vimos então que usando o método get, o que acontece quando eu passo por get? Tá? Eu passo por get, o que acontece? O navegador assume o nome dessas variáveis e lista ali em cima. Então nós já sabemos que o tipo get não é um tipo muito recomendado para fazer essa parte de login. Por quê? Porque ele está listando a senha que eu estou colocando. Se eu colocar outro valor para a senha lá, o navegador vai mostrar a senha que eu digitei. Muito embora no formulário não mostre a senha que eu estou digitando, tá? Ele vai mostrar no navegador. Ou seja, o método get não deve ser usado para se passar dados sigilosos. Ok? O que fazer então? Simples. Nós vamos mudar isso para, em vez de get, nós vamos mudar o método para post. Certo? Salvar aqui. E login, em vez de get, vai ser post. Recuperando o dado para post. Ok? É a variável pré-definida do PHP. Tá? Em momento algum eu criei essa variável. É do PHP, tanto o get quanto o post. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar à nossa página. Vou atualizar aqui para mudar o formulário. Vou passar o que então? Vou passar o nome e a senha. E vou enviar. Notem que ela foi por post agora. Não mudou nada aqui. Não está mostrando o número das minhas variáveis aqui. Ok? Não está mostrando nem o nome, nem o valor de cada variável. Tá? Antes mostrava o quê? Mostrava nessa forma aqui. Interroga, usuário é tal e senha é igual a tal valor. Tá? Sempre a primeira variável vem após a interrogação, o nome da variável, tá? E depois as demais seguidas por e-comercial. Esse é o get. Muito útil quando a gente vai criar links dentro da nossa página. Tá? Mas para páginas de autenticação e dados sigilosos, evitar usar o get por causa dessa falha de segurança aí. Usar sempre o post. Ok? Então nós vamos sempre usar o post para esse caso aqui. Tá? Usar o post. Então tá aqui. Agora, pessoal, nós já recuperamos os dados, certo? Dados, no caso agora, ficou para post. Recuperei os dados. Não vou escrever os dados aqui mais. Não preciso mais dos dados. Tá?
que eu tenho que fazer agora? Antes de consultar o banco de dados, eu tenho que validar os dados. Validar os dados enviados. Tá? Por exemplo, foi informado o campo usuário? Sim ou não? Foi informado o campo senha? Sim ou não? Se ele informou o campo usuário e informou o campo senha, eu consulto no banco. Entendeu? Então vamos lá. Validar os dados. Depois eu tenho que consultar os dados enviados no banco de dados. E depois eu tenho que permitir ou não o acesso. O acesso, e depois eu tenho que retornar a página inicial ou a página de administração. Por exemplo, essa é só a minha rotina aqui, tá? Então, nós primeiro recuperamos os dados enviados pelo navegador, ok? Aí vamos fazer o seguinte aqui, ó, validar os dados. Eu posso validar tanto aqui nessa página, quanto na página inicial aqui, tá? Então, vamos supor que esse campo usuário, ele é necessário, então eu vou colocar aqui, como um atributo dele, de require, requerido. A mesma coisa para senha. Mesma coisa para senha. Salvando aqui, vou atualizar. Se eu não enviar os dados, se eu não escrever o nome de usuário nem a senha e clicar, ele vai falar para preencher o campo. Tá vendo? Isso no HTML5, pessoal. Tá? Então eu vou colocar Fernando e vou enviar. Ele vai pedir a senha também, porque eu não preenchi. E clicar agora ele vai permitir. Tá vendo? Foi para a página login.php. Por quê? Porque eu informei os dois campos obrigatórios aqui, que até então eu não estava usando. Eu não estava validando. Se eu clicar de novo, ele vai falar, preencha esse campo, que é um campo obrigatório, requerido, tá? Então basta colocar isso daqui. O que não me desobriga de validar o campo aqui no PHP, tá? O que eu tenho que fazer? Vamos supor que eu tenha que validar os dados aqui. Por exemplo, usando uma estrutura de controle C. Vamos colocar aqui. Dados. Não é um array dados? Usuário. For igual a vazio. Eu vou tomar uma ação. Que é retornar para aquela página. Tá? A mesma coisa vai valer para a senha. Se dados usuário senha for igual a vazio, eu tomo uma ação também, ou seja, vou mandar voltar para a página, tá ok? O principal desta aula é o seguinte, é saber que o que eu estou mandando para o servidor pode ser mandado tanto por GET quanto por POST, tá? A forma de escrever isso daqui, dados usuário, é para listar um elemento do array, tá? Para escrever um elemento do array, nós vimos na aula passada, tá? Por isso que foi importante aquela aula lá. Por enquanto a gente não vai se preocupar com esse tipo aqui, tá? É um elemento de controle, tá? É uma estrutura de controle, é um if que eu estou usando para verificar. O que eu faria aqui? Se dado do usuário for igual a vazio, eu vou retornar para a página com uma mensagem de erro, que é assunto para as próximas aulas.
E a mesma coisa a senha. Se a senha estiver vindo como vazio, vou retornar para a página de erro novamente lá, para a página inicial dizendo que não foi enviado a senha, tá? Importante notar aqui é o seguinte, que nesse momento eu não estou validando usuário e senha, eu estou validando o preenchimento do campo usuário e senha. Eu vou consultar aqui embaixo primeiro para ver se esse usuário informado e essa senha são válidas, tá? Então eu estou verificando se são válidas e depois eu vou verificar no servidor se realmente existe esse usuário e essa senha para permitir ou não o acesso e retornar à página, tá? Esses próximos passos são assunto para a próxima aula, pessoal. O importante agora é saber o seguinte, é saber que para mandar dados de um formulário para um servidor web tem essas duas formas, o GET e o POST, o método aqui do formulário, GET e POST. Se eu enviar por GET, eu sei que tem aquela falha na segurança que mostra os dados no navegador. Se eu usar por POST, esse dado vai via servidor e a gente não nota esse dado no navegador. Ok? Então até a próxima aula, pessoal.